Obrigado, presidente. Presidente, nobre relator, essa comissão, ela tem um objeto, um escopo de ação relativamente limitado. Nós podemos aqui deliberar sobre um encaminhamento. E quando a gente fala de encaminhamento num pacto federativo, que o SUS é o nosso maior desafio de pacto federativo, para não cometermos essas diferenças, conforme a deputada Carmen Zanotto colocou, eu não posso deixar de colocar para vocês que há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, eu fui para a Alemanha. Fui visitar o municipalismo alemão. A Alemanha é um país do tamanho de São Paulo que tem 12.800 municípios. O Brasil tem 5.300 e somos muito maiores que a Alemanha. E uma base tributária e uma base de racionalização de alocação de recursos municipalista, extremamente municipalista. Nível de decisões municipais, consórcios, soluções, enfim. Eu estive na Câmara dos Deputados da Alemanha conversando com um deputado já muito cabeça branca e perguntei a ele, falei, como é que vocês construíram esse municipalismo? Como é que vocês chegaram nisso? Em que ponto da história que vocês fizeram esse caminho? Ele falou, olha, deputado, nós aqui tivemos uma das maiores lições da humanidade que levou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial a uma tomada de decisão extremamente equivocada. Causamos um estrago enorme na Europa, no mundo, perdemos território, perdemos... E o Adenauer, que era o chanceler que assumiu depois, ele chamou os intelectuais da Alemanha e falou, eu quero que vocês me expliquem quais foram as condições que levaram o país a acontecer isso e quais são as alternativas para nós sairmos disso. E a conclusão dos intelectuais alemães foi que, na Alemanha nazista, Hitler concentrou na mão da União, do poder central da Alemanha, números dele, quase 65% dos impostos. E ele me falando isso com uma cara de preocupadíssimo. Os estados ficavam com 20%. E os prefeitos dos municípios, eles tinham que vir até Hitler e pedir para pintar uma escola, pedir para fazer uma unidade de saúde. E aqueles que aderissem, aqueles que fizessem a juventude nazista, aqueles que fossem submissos à vontade do poder central, aqueles recebiam os recursos. Os que não fossem, ficavam à míngua até que capitulassem e a população exigisse um comportamento igual do município vizinho, e assim a Alemanha foi sendo moldada. Porque havia instrução, mas não havia cultura, e o povo era manipulado pela maior máquina de propaganda jamais montada dentro de um governo, que era pilotada por Goebbels. E eu não posso deixar de fazer uma analogia com o Estado brasileiro. O governo federal tem em suas mãos 70% praticamente do bolo tributário. Os estados 20% e os municípios 10%. Nós estamos exatamente daquela maneira. Aí escutei na fala do que se nós não pautarmos este assunto como pautamos o Mais Médicos, nós não vamos avançar. Essa pauta custou caro. Essa pauta, eu pedi informações à mesa agora, parece que ela passou de 50 ou 60 milhões de propaganda e manipulação da opinião pública para poder existir. Este momento de se falar que nós temos
que recriar um imposto, que nós temos que fazer com que a sociedade aceite esse novo imposto, que nós temos que apontar o dedo para aqueles que derrubaram o imposto porque fizeram um ato político, e não olharmos aos governos que pegaram o imposto e colocaram na saúde com uma mão e retiraram com a outra mão, é chamar o povo, a não ser que queira novamente manipular. E como cristão, eu me socorri ali de Padre José, eu acho que ele nem sabe por que eu socorri, de repente eu fui até ele ali, porque eu só lembrava de 6. Ele também não lembrava e depois eu lembrei. Dos 7 pecados capitais. A ira do povo, a ira do povo. O povo foi às ruas, o povo quebrou, o povo gritou, o povo está com nojo de político, de classe política, de discurso político, porque o povo está na fila, o povo está na madrugada, o povo está na maca, o povo não tem acesso, o povo não tem remédio, o povo não tem ótese, o povo não tem prótese. A ira dispara essa discussão. A luxúria, que é um segundo pecado capital, embora muito utilizada para emblematizar a pornografia, mas eu não posso deixar de pensar no luxo do Hospital Sírio-Libanês. Eu acho que ele emblematiza a luxúria quando você tem um povo paupérrimo aqui do lado, deitado em cima do vômito. A gula que vem nas propagandas dos Fome Zeros, com o seu cartão de plástico com o símbolo do governo, e que alimenta essa máquina eleitoral. Agora, dos outros 4, eu acho que o governo os comete os 4, inclusive no relatório. A avareza é você ter o recurso e falar, como foi dito ontem, nós temos 378 bilhões de dólares em reservas internacionais. Somos um país riquíssimo. Não tenho nenhum problema econômico. Temos 378 bilhões de dólares em reservas internacionais. Na mão de quem? Do mercado financeiro? Na mão da especulação? Na mão dos bancos que estão se empapuçando de ganhar dinheiro nesse país? E não tem o dinheiro para colocar em saúde. Isso é avareza. A preguiça, que foi o último que nós não lembrávamos, me parece a preguiça de governar, de administrar. Hoje eu vi um documento de manhã na Comissão de Seguridade Social falando a saúde daqui a 30 anos. Ali tem vários cenários, deputado Osmar. Qualquer pessoa que pretenda administrar esse país tinha que estar pensando, se não vai pensar daqui a 30, que pense daqui a 5, pelo menos, que pense daqui a algum tempo, para que o eleitor, para que esse povo que está irado, saiba para onde o país está indo. Dentro de 12 anos nós vamos ter mais idosos, mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 15. A lógica do plano de saúde privado, que é reajuste por faixa etária, vai pegar a renda de mais de 60% da renda das famílias, porque a aposentadoria não consegue acompanhar. O SUS vai explodir. Vai haver uma verdadeira, falam caos, a palavra caos, ela significa desordem. Depois do caos tem algo que significa colapso, aonde não adianta ter o dinheiro, porque não vai ter aonde entrar. 13 mil leitos fechados nos últimos anos, do SUS. A inveja, e eu a deixei por último, eu vou deixar para aqueles que governaram, porque me parece que tem uma discussão entre o PSDB e o PT sobre quem fez mais o quê, então eles que se entendam. O meu tempo já o utilizei, vou estudar o relatório
e gosto mais de um projeto igual gosto mais de um projeto igual da Iniciativa Popular. Simples. Ninguém foi perguntar para os municípios e para os estados se eles tinham condições de colocar 15% e 12%. Não foi dado a eles nenhum imposto novo, não foi feito nada, foi imposto. Agora, por que a União não pode? Ela tem que se adequar nos seus gastos e colocar 10% das receitas brutas da União em saúde. Não importa quem estiver governando, isto é para aplacar um pouco a ira desse povo que foi à rua.